Bom dia, meus queridos, tudo bem? A meditação de hoje se encontra em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14, que diz o seguinte: E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para a separação entre dia e noite, e que sejam eles para sinais e estações, dias e anos. Você já parou para pensar que os nossos astros podem ser muito mais do que simplesmente uma marcação entre o início de um dia e o findar de um dia? Bom, através do Sol, nós sabemos quando começa um novo dia, não é mesmo? E através da Lua, nós temos grandes sinais de quando começa e termina uma noite, e também de quando começa e termina um novo mês. Através de cada 4 ciclos da Lua, nós sabemos de um novo mês. E através disso é que muitas pessoas conseguem definir quais os seus períodos de colheita, de plantação, quais serão os períodos de chuva. E nós sabemos também pela ciência de que se a Lua fosse um pouquinho mais próxima da Terra, causaria grande inundação, e que o Sol, se fosse um pouquinho mais próximo, causaria seca, ou se fosse um pouquinho mais distante, nós morreríamos de frio, morreríamos congelados. Também, através disso, Deus fez grandes sinais e milagres. Nós vemos, por exemplo, quando Deus parou o Sol, e o povo de Israel conseguiu permanecer na batalha. Também quando Deus fez retroceder a sombra do sol para que o rei Ezequias soubesse que viveria mais então 15 anos. Também a Bíblia diz que Deus usaria o sol como um meio de derramar uma das 7 pragas, como vemos em Apocalipse, quando ele esquentará o sol 7 vezes mais. Mas também Jesus nos diz no Novo Testamento de que o Sol e a Lua seriam sinais de que a sua volta estaria muito próxima, pois ambos perderiam o seu brilho e fulgor. Sabe, nós muitas vezes nos atemos só na questão dos dias. Isso é bem verdade. Através deles, nós sabemos quando termina e se inicia então um novo dia. Porque lá em Gênesis, quando Deus fez toda a criação da terra, Deus dizia assim: eis que era muito bom, e se fez tarde e manhã o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e assim por diante. Você já parou para pensar que o dia começa e termina ao pôr do sol? Nós temos por costume de falar que a virada do dia é a meia-noite, mas você já parou para pensar que meia-noite é metade da noite, assim como meio-dia é metade do dia? Pois é, Deus utilizou-se desse meio para que nós soubéssemos que um dia termina ao pôr do sol e um novo dia começa com o aparecer da lua no céu, assim que o sol se põe. Nós muitas vezes não nos damos conta de quantas coisas Deus tem feito para nós. E através de cada 7 ciclos desse, nós sabemos que começa e termina uma nova semana. E hoje é o penúltimo dia da nossa semana. Nós veremos mais um pôr do sol e nós chegaremos num dia todo especial. Em Gênesis fala assim, que Deus criou todas as coisas em 6 dias e ao 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. E foi o único dia da semana que ele deu o nome e ele chamou de sábado, que significa descanso, repouso. Você já parou para pensar nisso? Em toda a linguagem mundial, o nome sábado é o único que não se modifica, que não perde o seu significado. Em todas as línguas, o 7º dia da semana significa descanso, repouso. E Deus convida você a repousar e descansar assim como Ele fez.
mas Ele fez não porque estivesse cansado. Ele fez para nos dar o exemplo que devemos seguir. Nós trabalhamos a semana inteira, corremos de um lado para o outro e mal temos tempo para nos dedicar a Deus e às outras pessoas e à nossa família. Sábado é um dia especial. Você pode estar dizendo assim, pode ser outro dia da semana. Mas sabe, lá em Isaías diz assim, que o verdadeiro povo de Deus fala de um dia especial, fala sobre adoração. E Deus fala assim, que de uma lua nova a outra, ou seja, mês a mês, e de um sábado a outro, ou seja, a cada semana, toda a carne viria adorar perante o Senhor. As semanas, os dias, os meses permanecerão por toda a eternidade, desde quando Deus estabeleceu, até quando você imaginar que for o fim dos seus dias. Deus é o que tem controle sobre os nossos dias, as nossas semanas, os nossos meses, as nossas estações. Cada pessoa tem uma estação aqui nessa vida, mas Deus quer que a sua vida seja de primavera, seja de flores, seja uma vida a exalar o verdadeiro perfume de Cristo. Eu te convido a, neste dia, pensar um pouquinho sobre aquilo que você pode fazer para Deus, sobre aquilo que você pode fazer pelo próximo. Tire o dia de amanhã para descansar, estar mais perto de Deus. E lembre-se de que Deus usará aos astros como sinais de que Ele é o único e verdadeiro Deus, porque em muitas culturas eles são usados como Deus, mas eles não são Deus, eles são criados por Deus. E Deus usará esses mesmos astros para mostrar que Ele é o único e verdadeiro Deus e de que Ele tem o controle sobre todas as coisas e de que Ele em breve voltará. Creia nele, confie nele, porque todo o resto Ele fará. Um bom sábado para você, que Deus te abençoe.